Graça e paz, irmãs. Estamos aqui na última reunião das mulheres da Igreja Presbiteriana do Catolé, sempre também junto com a SAF, né? Esse ano foi o primeiro ano onde a nossa igreja teve uma SAF organizada e nós estamos nessa fusão, reunião de mulheres e SAF. Graças a Deus, mesmo de forma online, nós pudemos ver que muitas irmãs participaram, foram abençoadas, ouviram, participaram da programação. Então, de tal forma que queremos agradecer a Deus, agradecer pelas irmãs que lideraram com tanta dedicação, fizeram o que puderam, gravaram, se envolveram, e Simone, Carla, Cassandra, que estiveram mais à frente aí, especialmente dessa parte de gravação. Muito obrigado cada uma de vocês que se dedicaram, e certamente muitas mulheres foram abençoadas através desse ministério. Então, as que participaram, que ouviram, continuem lendo bons livros, continuem estudando a palavra de Deus, e assim vocês crescerão e continuarão a dar fruto, e o melhor de tudo, Cristo estará sendo formado em cada uma de vocês. Vamos cantar louvores. O Salmo 150 nos convida a ações de graças, mostra que o Todo-Poderoso, ele fala, o Senhor nosso Deus, chama a terra desde o levante até o poente. Então mostra a necessidade de gratidão, ele é digno, ele domina toda a terra, diz o verso 11 e o 10 também, que ele conhece todos os animais do bosque, ele conhece todas as aves dos montes, mostrando a soberania e a grandeza do nosso Deus. Verso 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Então vamos cantar louvores, enquanto cantamos vamos lembrar disso, do poder, ele é digno, ele merece toda a gratidão. Estamos no final do ano, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que ele fez, a segurança que temos nele, mesmo num ano difícil como esse foi, mas devemos ver o que Deus fez, o que ele é digno de ações de graças, ele não errou em nenhum momento, ele é soberano, ele governa as nações, ele governa a nossa igreja, ele governa a vida, tudo está de acordo com o seu santo propósito. Deus abençoe cada uma de vocês. Cantemos então, primeiramente, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Vamos cantar mais um louvor que fala da soberania de Deus. Tu és soberano, Ele continua no trono, como diz o texto em Apocalipse. Ele, apesar dessa glória, Ele se importa conosco, Ele domina a igreja, Ele domina as nações e Ele continua a trabalhar o seu plano de redenção. Ele continua a abençoar mulheres, Ele continua a edificar famílias. Então vamos reconhecer isso através desse louvor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Olá, queridas, é com grande alegria que nós encerramos as nossas atividades em 2020 e quanta aprendizagem, não é verdade, irmãs? Como Deus é bom, Ele esteve todo o tempo ao nosso lado, estará sempre conosco. Nós estudamos durante esse período, né, esses meses passados, o livro da Jean Wilke. Creio que todo mundo já está com seu livrinho aí, pega seu livro, sua Bíblia, seu caderninho de anotações, e nós vamos estar estudando hoje o capítulo 6.
Eu só queria fazer uma revisão do que a gente já estudou nos meses passados, nas reuniões passadas. Nós estudamos, esse livro trata da questão dos atributos de Deus. Nós estudamos, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente amoroso, Deus é totalmente bom, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente misericordioso. E hoje nós vamos estudar Deus é totalmente gracioso. Espero que esse tempo tenha sido proveitoso para você, todos esses estudos passados, né? Aí nas férias, quem sabe reler, olhar as suas anotações, aquilo que você escreveu, aquilo que você respondeu no final de cada capítulo, nas perguntas de reflexão. Eu espero que a gente tenha crescido no conhecimento de Deus, né? E cada dia a gente cresça mais. E que esse conhecimento de Deus também tenha trazido luz, né? Que eu acho que eu bati em todas as reuniões nessa tecla. O conhecimento de Deus, ele traz luz à nossa alma, para que a gente também se conheça melhor e para que a gente ponha em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, quem é Deus? Né? Nós aprendemos muito quem é Deus através dos atributos e quem nós somos, não é verdade? Quem é Deus? Deus é santo, é amoroso, é gracioso. E quem nós somos? Nós somos pecadores redimidos pela graça dele. E ele quer que a gente seja como ele é. Quer que a gente seja santo, amoroso, gracioso, justo, bom, amoroso. É isso que Deus espera de nós. Por isso que nós estamos estudando cada vez mais para conhecê-lo melhor. À medida que o conhecemos, provamos mais da sua santidade, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua graça, e aí os outros atributos que nós vamos estudar, da sua fidelidade, paciência, verdade e sabedoria. Então, que maravilhosa graça é essa que nós temos através de Jesus Cristo. Nós recebemos o portão da graça, foi aberto através de Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, através do seu nascimento, nós podemos dizer assim, porque nós estamos comemorando o Natal nesses dias, né? Daqui a pouco entraremos também no Ano Novo. Nós clamamos ao Senhor que a graça dele esteja sobre nós também durante o Ano Novo. A luz raiou no meio das trevas, ele tem nos mostrado o caminho. O Salmo 25, versículo 8 ao 14, se você quiser abrir sua Bíblia aí e acompanhar, Salmo 25, rapidinho aqui, eu vou dar uma lida para a gente começar daqui a pouco no estudo. Salmo 25, versículo 8 ao 14, diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, livros como o da Renovada, da Jane Wilke, nós estamos demonstrando temor na prática, mas nós queremos conhecer mais a Deus. Isso é muito importante. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer mais o Senhor? Busque de todo o seu coração em 2021, conhecê-lo melhor. Vamos então ao nosso estudo, queridas. Nós estamos no capítulo 6 do livro. Pega seu livro, vê o que você anotou. Se você não leu, você perdeu. Se você não está acompanhando, está com dificuldade de acompanhar, eu quero estimular você a parar um tempinho, a separar um tempo para você e Deus. E ler, colocar sua leitura do livro em dia, tá bom? Porque isso vai ser muito bom para você. Hoje nós iremos estudar o capítulo Deus totalmente gracioso. Vamos ver a proposta então do estudo dessa reunião. Ela vai falar sobre a graça abundante, a graça eterna, abundantemente abençoados, ensinados pela graça, fortalecidos pela graça e torta humilde. A gente vai entender melhor quando a gente estiver no livro, tá bom? E aí nós vamos ter nossa conclusão. Então, a Jean traz uma citação, logo no iniciozinho, de John Newton. Diz assim:
Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça que aliviou os meus temores. Eu vou repetir. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça que aliviou os meus temores. Parece que ele escreveu para nós hoje, não é verdade? Ele escreveu isso em 1779. Mas ou citação atual, não é verdade, queridas? Vamos pegar aí, continuar no livro, na página 108. Ela traz um paralelo do amor de uma mãe, e quando ela usa um exemplo dela mesma, tratando da mãe dela e mostrando assim que a mãe amava mais. A mãe dela sempre dizia que amava mais do que ela amava a mãe. E aí até mais jovem ela não entendia, mas aí depois ela entendeu bem direitinho. Quando ela foi mãe, ela entendeu o que a mãe estava querendo dizer. Então, na página 108, diz assim: mas quando eu me tornei mãe, percebi que ela não estava tentando ser melhor do que eu. Isso é a experiência dela com a mãe dela. Estava simplesmente reconhecendo um fato: os pais amam seus filhos mais do que os filhos amam seus pais. Eles amam mais pela simples razão de que amam há mais tempo. Eles começaram a amar o filho antes do nascimento e o amam com a vantagem na perspectiva adulta, com toda a força da compreensão adulta do mundo, os perigos e as perdas, dos sofrimentos e das alegrias, das expectativas e dos arrependimentos. Nossa própria felicidade se entrelaça intrinsecamente com a felicidade deles, mas quando eles crescem e voam para longe, nossos corações voam junto com eles. E aí a gente vai tratar o ponto da graça abundante. Vocês estão lembradas do estudo passado? A gente viu uma definição de justiça. Eu queria trazer à memória da gente, antes da gente entrar nessa parte da graça abundante, a definição de misericórdia e a definição de graça. Diz assim, a definição de justiça. O que é justiça? É receber o que nós merecemos. O que é misericórdia? É não receber aquilo que merecemos. E o que é graça? Receber aquilo que nós não merecemos. Eu vou repetir. Justiça é receber o que eu mereço. É devido, eu mereço. Então eu pequei, eu mereço o julgamento. Eu mereço a condenação. O que é misericórdia? É receber aquilo que eu não mereço. Então, quando a misericórdia vem sobre mim, no lugar de eu receber a punição e a condenação eterna, eu recebo a graça que não mereço para não ir para o inferno. Que coisa linda. Então, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar um pouquinho o que é graça abundante. Sua graça é a expressão do seu amor pelos pecadores. Uma demonstração de favor que não é simplesmente adequada, mas também abundante. É o simples reconhecimento de um fato paterno, como ela usou a história lá atrás, no início, dizendo, eu amo ainda mais. Lembrando que Deus não depende de nós para nada. Sua graça é dada livre e incondicionalmente. A graça não pode ser conquistada por nosso mérito. Não possuímos nenhuma justiça própria. Não podemos convencê-lo a nos dar graça com os nossos argumentos. Sejam eles verdadeiros ou falsos, Deus já conhece todos eles. Não podemos coagi-lo a nos dar graça. Ele sempre é mais forte do que nós. Ele é um pai melhor do que qualquer pai ou mãe terreno. Ele concede graça na medida que deseja. Ele é perfeito. É uma expressão de perfeição a graça de Deus. Ele dá a quem Ele quer. Deus, em sua soberania, estende sua graça a nós antes que consigamos contemplar o seu valor. A graça não é pagamento por algo que fazemos ou merecemos, queridas. Quando achamos que há algum mérito em nós para pedir ou exigir graça, nós maculamos, nós manchamos a graça. Nos assemelhamos ao filho da história do filho pródigo, do filho mais velho, nós nos assemelhamos a ele, que se acostumou tanto com a fartura que acreditava que a fartura era um direito dele.
E aí ele não via mais a fartura como um dom divino, era um presente de Deus e não era um direito dele. Então, a graça é eterna. A misericórdia e a graça são irmãs unidas. Eu achei essa expressão tão interessante que a Jean traz. A graça é vista como um conceito no Novo Testamento, estreitamente ligado à pessoa de Cristo. A gente poderia dizer que Cristo é a personificação da graça no Novo Testamento. Em João capítulo 1, o verso 17, se você quiser pegar a sua Bíblia aí para ler, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Os cristãos entendem que todo crente é salvo pela graça, somente pela fé. Nós somos salvos pela graça. Paulo também fala isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos salvos pela graça de Deus, pela fé. A fé em Jesus Cristo. Os irmãos do Antigo Testamento depositaram sua fé na demonstração futura dessa graça no Calvário. E os irmãos do Novo Testamento depositaram sua fé como um fato histórico. Tão logo entrou o pecado no jardim, aparece a graça. Jim fala isso na página 111, acompanha aí, se você quiser. Vestindo Adão e Eva com peles de animais, algo que o próprio Deus supriu. É Deus quem provê o primeiro sacrifício. Na página 112, ela vai falar assim: é Deus quem provê o primeiro sacrifício, assim como será Deus quem oferecerá o último. A graça do jardim ao Gólgota, a graça do Gólgota à nossa geração, e a graça nos conduzirá à nossa casa. Ainda continuo na página 112, no segundo parágrafo agora. Mas como a graça nos conduzirá para casa? Ela pergunta. Não nos conduzirá por um caminho largo, mas sim por um caminho estreito. Mas esse é um caminho de abundância, com os seus marcadores de trilha baseados nos ensinamentos e no exemplo do próprio Cristo. Jesus faz bem mais que apenas inaugurar uma vida abundante de graça. Ele a define e a demonstra. Talvez em nenhum outro lugar ouçamos tão claramente a abundância exposta por Jesus quanto no dia em que ele falou a esse respeito, sentado na encostada de uma montanha e cercado por seus seguidores. Abundantemente abençoados. Na página 112 ainda também ela vai tratar. Esses seguidores são parecidos com a gente. Sentaram-se com suas definições prontas do que é uma vida abundante. Para muitos, a vida abundante abrange poder, status, aceitação e riquezas. Na página também 112, no finalzinho, ela cita alguns exemplos disso que eu acabei de falar, de status, o que a mídia social traz. Ótimas férias no Havaí com a família, #abençoado. Nosso filho Rian recebeu bolsa integral para a universidade, #abençoado. Então, ela começa a tratar, dar assuntos, exemplos daquilo que ela está tratando aqui. A mídia social traz como vida abundante poder, status, aceitação e riqueza. Nós conceituamos abençoado, entre aspas, eu coloquei aqui, medindo o poder, o status e a aceitação e a riqueza que as pessoas possuem. Isso está errado, irmãs. Ser abençoado não é definido por esse tipo de bênção que ela acaba de citar. Jesus aponta a verdadeira natureza de uma vida abundante e abençoada. E aí ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por amor à justiça. Dessas pessoas é o reino de Deus.
deles é a vida abundante, bem diferentemente do que a gente vê os abençoados, né, que a mídia social traz. Então, na página 113, no finalzinho da página, ela vai falar assim: você entende a pobreza de seu espírito? Você é bem-aventurada. Você chora por seus pecados? Você é bem-aventurada. Você aprendeu a submeter sua própria vontade a Deus e a desejar o que é verdadeiro? Você é bem-aventurada, acima de toda medida. Já na página 114, a pobreza, o sofrimento, a mansidão, a fome nos abrem caminho para uma vida abundante. Jesus descreve a vida abundante como plena de humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, diz Tiago 4, versículo 6. O favor imerecido de Deus é que alimenta a nossa santificação. A graça nos ensina e nos fortalece. Então, nós vamos ver agora ensinados pela graça. Paulo ensina a Tito o papel do ensinamento da graça na vida do seguidor de Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2. Que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, negados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça nos ensina a obedecer à lei moral de Deus. A lei moral nos instrui em relação àquilo que é desagradável, à impiedade, às paixões mundanas, e aquilo que é agradável a Deus, o domínio próprio, a retidão e a vida piedosa. Sem a graça, irmãs, seríamos incapazes de obedecer à lei. A graça nos aponta a nossa necessidade da lei. A lei nos aponta para a nossa necessidade da graça. A graça capacita-nos a nos submeter humildemente ao bom governo de Deus. Deus dá graça aos humildes, né? Assim que a Bíblia nos ensina, para que eles façam exatamente isso, vivam debaixo da obediência. Deus nos capacita e ordena a obedecer. Isso é a graça. Deus ordena, Ele nos capacita e nos ordena a viver uma vida de obediência. Se a graça for vista apenas como um dom gratuito que cobre nossos pecados e não como um meio de crescer em santidade, tornamos-nos negligentes em nossa obediência. A graça barata, na verdade, é uma negação da palavra viva de Deus. A graça barata deixa tudo como está. O homem debaixo do poder do pecado, dos padrões do mundo. Isso não é graça. Graça barata não é graça. Pode ser qualquer outra coisa, menos graça. Não podemos tolerar os pecados suportáveis, tais como inveja, vaidade, mexericos, intromissão na vida alheia, dissimular a verdade e outros pecados. Isso trará instabilidade na nossa caminhada e no nosso testemunho. Não podemos rejeitar a lei de Deus. A graça nos capacita a obedecer à santa lei de Deus. Na página 117, pega seu livro, acompanha aí, na página 117, Jim traz uma citação de Pedro, 2 Pedro, você também quiser abrir na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18, diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos
Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, é essa graça que nós somos convidados a crescer na graça de Jesus Cristo. A graça nos ensina a dizer não à impiedade e sim à piedade. A graça nos ensina a dizer não a tudo que desagrada a Deus e dizer sim a tudo que agrada a Deus. A impiedade, irmãs, é uma vida longe de Deus, uma mente que se esquece de Deus, um coração que faz as coisas independente de Deus. Quando eu me levanto e fico fazendo as minhas coisas caseiras e não me lembro de Deus e peço a ajuda de Deus, eu estou sendo ímpia. E a piedade é justamente o contrário, é se lembrar de Deus, estar perto de Deus, estar conversando com Deus, estar declarando a todo instante a você mesma, a quem está perto de você e ao próprio Deus, que você é totalmente dependente dele, é uma vida totalmente submissa à vontade de Deus. Isso é uma vida de piedade. No que diz respeito à nossa justificação, a graça nos convida a deixar de lutar por ganhar aquilo que é um dom gratuito. Nós temos mania de querer lutar por ganhar aquilo que já é gratuito. A graça vem nos ensinando isso. Nós não precisamos lutar nesse sentido de receber a graça, porque a graça é um dom de Deus. No que diz respeito à nossa santificação, a graça nos instrui a rejeitar o erro das pessoas que vivem sem lei, a fim de que possamos crescer na graça. A graça gera graça mais abundante. A graça, ela é de graça para nós, mas ela não foi de graça para Deus. A graça custou a morte do Filho de Deus, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter acesso. Esse portão foi aberto e agora a gente pode ter acesso a Deus Pai. E aí nós vamos lutar sim contra o pecado com o poder da graça. Nós somos capacitados por Deus a lutar contra o pecado. Nós somos fortalecidos por Deus, somos ensinados pela sua palavra a lutar contra toda a impiedade, contra todo o pecado. Nós vamos ver agora o tópico fortalecidos pela graça. A graça ensina apenas que devemos renunciar. A graça não ensina apenas que devemos renunciar à impiedade. Ela também nos fortalece. Interessante esse ponto que a Jean traz. Ela não ensina a gente só a renunciar à impiedade, mas ela vem nos fortalecendo a ter uma vida que agrada a Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 32, diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Somos fortificados pela graça com o propósito de atingir a obediência fiel. A graça nos edifica e nos fortalece, queridas, a fim de que tenhamos vidas santas em consonância com a lei. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: O Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, nós recebemos a partir de Deus. É a graça que nos capacita. O D.A. Caison fala, o Dr. Caison fala da santificação como um esforço impelido pela graça. Olha que coisa interessante. É um esforço que nós precisamos fazer, mas esse esforço não é algo natural meu, é impelido pela graça. É a graça que me empurra a uma vida de santificação. Nós dependemos de Deus também e da sua graça para viver uma vida de santificação. O Espírito da graça é um dom gracioso, como também um doador gracioso. Os dons abundantes da graça são nos dados com vistas ao serviço. A gente vê isso em 1 Pedro capítulo 4, verso 10. E em Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ela fala isso, diz a escassez. Tem um jeito de revelar nosso verdadeiro entendimento acerca da lei de ouro. Eis a verdade nua e crua.
Quando há apenas um pedaço de torta, não quero negá-la a mim mesma e abençoar outra pessoa com ela. Nem quero dividi-la de forma equitativa. Eu quero o pedaço todo para mim. E é exatamente por isso que devo dar o pedaço inteiro a outra pessoa. Porque quando na escassez, os nossos desejos, eles vêm à tona, os nossos pecados, eles vêm à tona. Então ela fala isso, do pedaço da torta de coco. Meu amor por tratamento preferencial se demonstra de 1000 maneiras. Isso é verdade, né, irmãs? Eu quero o melhor lugar, eu quero o pedaço de torta para mim, o último pedaço para mim. Dispensar a outro o tratamento preferencial que eu quero exige humildade. A gente dá o direito que a gente quer para a gente mesmo, para o outro, isso requer muita humildade. Mas é justamente isso que o Senhor vem nos ensinar. Aquilo que a gente quer que os homens façam para a gente deve fazer por eles. Nós cristãos devemos ter a reputação de dar preferência a outros, a todos, exceto a nós mesmos. A gente faz justamente o contrário, né? A gente dá preferência a gente mesmo e o outro, ó, que se sobrar, a gente dá, senão a gente fica só para a gente mesmo. Mas isso é pecado. Por isso que ela fala que na escassez, a tendência dos nossos pecados vir à tona é maior. Recebemos graça abundante, portanto, devemos praticar abundantemente o bem. Devemos ser reconhecidas como pessoas que respondem à declaração odeio você. Nós deveríamos responder eu amo você. E a quem responde para a gente eu amo você, nós deveríamos responder eu amo você mais ainda. Então, nós já estamos chegando à nossa conclusão na página 121 do livro. Ela vai falar assim: qual a vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha vida e tenha em abundância. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha vida e você tenha vida em abundância. Que você dê preferência ao próximo. Não é muito fácil não, né, irmãs? Mas isso é um grande desafio para a gente tentar pôr em prática agora em 2021. E tenha em abundância, que você dê preferência ao próximo, assim como lhe foi mostrado por Cristo. Que você ande pelo caminho estreito, diariamente, assegurada da graça que recebeu da cruz. E diariamente fortalecida pela graça que recebemos a cada passo rumo à santidade. E aí eu espero que você tenha lido os versículos que ela traz aqui, no final, os versículos para meditação e as perguntas para reflexão. Você dê uma olhada, responda se você quiser fazer essas anotações no seu caderno. Queridas, a minha oração é que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a praticarmos tudo o que a gente tem aprendido. São coisas valiosas, são ensinamentos preciosos. Desde o início do livro, Deus tem desafiado, Deus tem nos ensinado. E eu gostaria muito que, isso é um desafio para mim também, que a gente não apenas guardasse o livro e ao terminar nossas reuniões, tanto presencial como online, a gente se esquecesse das mensagens, dos ensinos que Deus tem falado conosco, mas que a gente realmente colocasse em prática tudo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. E aí eu quero terminar perguntando para você e para mim também. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Viva conforme a vontade dEle. Que eu viva conforme a vontade dEle. Que eu me lembre, que você se lembre que nós temos graça para isso. Ele nos capacita através de Jesus Cristo, através do seu doce Espírito, do Emmanuel, do Deus que está conosco, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Desejamos a todas então um feliz ano novo na presença de Deus, que Ele nos encha do seu conhecimento cada dia mais nesse ano novo de 2021 e que Ele é a nossa esperança. E para terminar, eu gostaria de ler Lamentações, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: o Senhor é tudo que temos, então nele depositamos nossa esperança. O Senhor é tudo que temos, então nele depositemos toda a nossa esperança e que nós possamos viver o ano de 2021 na presença do Senhor todos os dias,
dependendo da sua graça, obedecendo à sua santa lei e vivendo de modo digno do Senhor. Grande abraço, queridas. Que Deus nos abençoe. Um feliz ano novo e que venha um ano novo com saúde, com graça de Deus, para que a gente possa trabalhar e dedicar as nossas vidas ao Cordeiro Jesus. Grande abraço. Beijo para todas.